Capítulo 134. Uma alternativa às sociedades literárias. Surge muitas vezes a pergunta: são as sociedades literárias benéficas aos nossos jovens? Para responder a essa pergunta, devemos considerar não apenas o objetivo declarado dessas sociedades, mas a influência que tem realmente exercido, como prova a experiência. O desenvolvimento da mente é um dever que temos para com nós mesmos, a sociedade e Deus. Mas nunca devemos imaginar meios de cultivo para o intelecto à custa da moral e do espiritual. E é apenas através do desenvolvimento harmonioso, tanto das faculdades mentais como morais, que se pode alcançar a mais elevada perfeição de cada uma. São esses resultados conseguidos por meio das sociedades literárias da forma que geralmente são dirigidas? As sociedades literárias estão exercendo quase mundialmente uma influência contrária àquilo que o nome indica. Como são em geral dirigidas, tornam-se um dano à juventude, pois Satanás se introduz para imprimir sua marca nas atividades. Tudo quanto torna varonil o homem e feminina a mulher é um reflexo do caráter de Cristo. Quanto menos tivermos de Cristo em tais sociedades, tanto menos possuiremos do elemento que eleva, refina e enobrece, que aí deveria predominar. Quando os mundanos dirigem essas reuniões para satisfazer os próprios desejos, o Espírito de Cristo é excluído. A mente é desviada das sérias reflexões de Deus, do que é real e importante, para o imaginário e insignificante. Sociedades literárias. Quem dera que o nome lhes exprimisse o verdadeiro caráter. O que é a palha em comparação com o trigo? Os propósitos e objetivos que levam à formação de sociedades literárias podem ser bons, mas a menos que essas organizações sejam dirigidas pela sabedoria vinda de Deus, se tornarão um verdadeiro mal. São geralmente admitidas pessoas profanas e de vida e coração não consagrados, sendo muitas vezes colocadas nas posições de mais responsabilidade. Talvez se adotem regras e regulamentos considerados suficientes para reprimir qualquer influência prejudicial. Mas Satanás, um astuto general, está em atividade para moldar a sociedade de acordo com seus planos, e a seu tempo é muitas vezes bem-sucedido. O grande adversário encontra fácil acesso àqueles a quem tem dominado anteriormente, e através deles cumpre seu propósito. Vários entretenimentos são introduzidos para tornar as reuniões interessantes e atrativas para os mundanos, e assim as atividades da chamada sociedade literária degeneram muitas vezes em representações teatrais desmoralizantes e tolices vulgares. Todas essas satisfazem a mente carnal, que está em inimizade com Deus, mas não fortalecem o intelecto nem confirmam a moral. A associação dos que temem a Deus com os incrédulos nessas sociedades não torna santos os pecadores. Quando o povo de Deus se une voluntariamente com os mundanos e não consagrados, dando-lhes a prioridade, se afastarão dele pela influência não santificada sob a qual se colocaram. Por um pouco de tempo pode não haver nada seriamente objetável, mas a mente que não está sob o controle do Espírito de Deus não se entregará facilmente às coisas que se inspiram na verdade e justiça. Se tivesse até então qualquer gosto pelas coisas espirituais, teriam se colocado nas fileiras de Jesus Cristo. As duas classes são dirigidas por diferentes senhores e são opostas em seus propósitos, esperanças, gostos e desejos. Os seguidores de Cristo apreciam assuntos sóbrios, sensatos, enobrecedores, enquanto os que não têm amor pelas coisas sagradas não podem ter prazer nessas reuniões, a menos que o superficial e irreal constitua o aspecto importante do programa. Pouco a pouco, o elemento espiritual é dominado pelo profano, e o esforço de harmonizar princípios antagônicos em sua natureza demonstra-se um decidido fracasso. Tem-se feito esforços no intuito de formular um plano para o estabelecimento de uma sociedade literária que se demonstre benéfica a todos ligados a ela. Uma sociedade em que todos os membros sintam a responsabilidade moral de torná-la o que ela deve ser e evitar os males que muitas vezes tornam essas associações perigosas aos princípios religiosos.
pessoas discretas e de bom discernimento, que têm viva ligação com o céu, que veem as más tendências e que, não iludidas por Satanás, avançarão no caminho da integridade, erguendo continuamente a bandeira de Cristo. Essas são as pessoas necessárias no comando dessas sociedades. Tal influência imporá respeito e tornará essas reuniões uma bênção, em vez de maldição. Se homens e mulheres de idade madura se unissem aos jovens para organizar e dirigir uma sociedade literária, ela poderia tornar-se tanto útil como interessante. Mas quando tais reuniões se transformam em ocasiões de brincadeira e risadas barulhentas, são tudo menos literárias ou próprias para elevar. Antes rebaixam tanto o espírito como a moral. A leitura da Bíblia, o exame crítico de seus temas, esboços escritos sobre tópicos que desenvolveriam a mente e transmitiriam conhecimento, o estudo das profecias ou das preciosas lições de Cristo, isso terá influência para fortalecer as faculdades mentais e aumentar a espiritualidade. A familiarização com as Escrituras aguça o discernimento e fortifica a mente contra os ataques de Satanás. Poucos compreendem que é um dever exercer domínio sobre os pensamentos e a imaginação. É difícil manter a mente indisciplinada fixa em assuntos proveitosos. Mas se os pensamentos não são devidamente empregados, a religião não pode florescer na alma. A mente deve preocupar-se com coisas sagradas e eternas, ou nutrirá pensamentos levianos e superficiais. Tanto as faculdades intelectuais como as morais devem ser disciplinadas, e pelo exercício se fortalecerão e aumentarão. O intelecto, do mesmo modo que o coração, deve ser consagrado ao serviço de Deus. Ele tem direito a tudo que há em nós. Não importa quão inocente ou louvável lhe pareça, o seguidor de Cristo não deve condescender com qualquer satisfação ou envolver-se em qualquer empreendimento que uma consciência esclarecida lhe mostre que enfraqueceria o entusiasmo ou diminuiria a espiritualidade. Todo cristão deve trabalhar para repelir a onda de mal e salvar nossos jovens das influências que os arrastariam à ruína. Deus nos ajude a resistir à corrente.